Olá pessoal, aqui no canal a gente tem diversos vídeos falando a respeito do minoxidil de uso tópico, também do minoxidil por via oral, que é uma novidade, mas a gente já tem bastante coisa aqui falando a respeito do minoxidil oral. E a gente recebeu uma pergunta aqui no canal a respeito do minoxidil sublingual, que é uma opção ainda mais nova. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho então do minoxidil sublingual e quais que seriam os potenciais benefícios dele em relação ao minoxidil oral. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso vídeo, aperte aí o botão de curtir, de compartilhar, que isso é muito importante para que ele chegue em mais pessoas. Mas vamos lá então, pessoal. O minoxidil oral, ele é uma novidade, mas ele já tem se tornado muito frequente aí na prática dermatológica, no dia a dia. Atualmente muitos pacientes usam o minoxidil oral em baixa dose para tratamento de problemas capilares. Então, se esse assunto aí é uma novidade para você, dá uma olhadinha nos links aí, a gente tem vários vídeos falando a respeito de minoxidil oral aqui no canal. E particularmente é um assunto que eu gosto bastante porque eu tive o privilégio aí de ser um dos pioneiros do uso do minoxidil oral aqui no Brasil. Já desde 2016, 2017 a gente vem usando o minoxidil por via oral. A gente fez um estudo muito interessante, aí foi um dos primeiros estudos com minoxidil oral em mulheres também, que foi publicado no Jornal da Academia Americana de Dermatologia. Então é um assunto que eu me interesso bastante e além da minha prática no dia a dia, é parte da minha linha de pesquisa na Universidade Estadual de São Paulo. E uma possível novidade aí, uma possível vantagem ou um possível avanço no uso do minoxidil por via oral seria não usá-lo por via oral, mas por uso sublingual. E qual que é a diferença e onde está o possível benefício disso? Muito bem. Quando a gente ingere o minoxidil por via oral, ele vai ser metabolizado, ele vai ser ali transformado no fígado para uma substância que a gente chama de sulfato de minoxidil. E é o sulfato de minoxidil que vai estimular a raiz do cabelo, a produzir mais cabelo. Porém, é o sulfato de minoxidil também que faz a vasodilatação, que faz o relaxamento dos vasos sanguíneos. E isso é responsável por parte dos efeitos colaterais do minoxidil. A gente sabe que alguns pacientes podem acelerar um pouquinho a frequência cardíaca, ter uma sensação de batedeira, alguns pacientes podem ter tontura e esses efeitos, na verdade, se devem ao sulfato de minoxidil. Muito bem, quando o paciente ele ingere então o minoxidil, mas não por via oral, mas por via sublingual, o que acontece? Vai ter uma absorção direta. E essa absorção não vai passar pelo fígado. O minoxidil, então, ele vai ser convertido a sulfato de minoxidil também. Porém, grande parte dessa conversão vai acontecer de maneira periférica, ou seja, não vai ser no fígado. Isso é importante porque a enzima que faz essa conversão no fígado, ela também está presente na raiz do couro cabeludo. Então, quando esse minoxidil base que você ingeriu chega ali na raiz do couro cabeludo, ela vai ser convertida a sulfato de minoxidil e vai agir ali na raiz do couro cabeludo. Qual que seria a grande vantagem? Como a gente não tem uma conversão muito grande no fígado, a gente não teria uma grande ação desse sulfato de minoxidil sistemicamente, por exemplo, nos vasos, não teria esse efeito de dilatação dos vasos, em que alguns pacientes podem levar a efeitos colaterais. De uma maneira geral, o minoxidil oral ele é muito bem tolerado. A gente tem alguns vídeos aqui falando a respeito também de efeitos colaterais do minoxidil oral, mas é claro que alguns pacientes podem ter efeitos adversos e isso poderia ser então minimizado pelo minoxidil sublingual. Então, basicamente, qual que é a proposta? Manter a ação, manter a eficácia na raiz do cabelo e diminuir os possíveis efeitos colaterais. A ideia é muito boa, porém, os estudos que nós temos ainda são pequenos. Então a gente não tem dados muito concretos a respeito da eficácia do minoxidil sublingual. Então, apesar de ser uma proposta interessante, uma proposta promissora, a gente ainda precisa de dados mais sólidos, mais concretos, para realmente dizer qual que é a eficácia do minoxidil sublingual e se de fato
ela é superior ao minoxidil oral, ou qual que seria a dose de equivalência entre os dois, e esses dados ainda a gente não tem. Soma-se a isso o fato que a produção do produto para uso sublingual exige também alguns cuidados. Os trabalhos originais usaram um filme orodispersível, então um filmezinho que o paciente coloca na boca, né, ele dissolve na boca. Então, até para a gente ter exatamente segurança da quantidade de minoxidil, da absorção do minoxidil usando esse tipo de produto, isso tem que estar muito claro, até porque o minoxidil é um medicamento que a gente chama de baixo índice terapêutico e é fundamental que a gente saiba que realmente, né, aquele produto que o paciente está consumindo realmente entrega a quantidade de medicamento que a gente está planejando. Ou seja, estudos estão em andamento. O principal pesquisador e o idealizador do minoxidil sublingual é o professor Sinclair, que é um grande pesquisador da Austrália. Ele também foi pioneiro no uso do minoxidil oral e ele também está sendo pioneiro no uso do minoxidil sublingual. Ele já publicou esses primeiros estudos menores, outros estudos estão em andamento, então eu acredito que no futuro próximo a gente tenha novidades interessantes. Por agora, eu acredito que ainda não há uma clara vantagem do uso do minoxidil sublingual em relação ao minoxidil oral. O minoxidil oral funciona muito bem, o perfil de efeitos colaterais é muito tranquilo de uma maneira geral. Claro, em algumas situações a gente tem efeitos colaterais, alguns mais intensos, mas a gente às vezes acaba tendo que suspender o medicamento ou muitas vezes só diminuindo a dose a gente consegue também contornar esses problemas. Então eu acho que a gente ainda não tem dados claros da vantagem do minoxidil sublingual em relação ao minoxidil oral. Mas fico feliz aí das perguntas, o pessoal aí sempre atento às novidades. Espero que tenha sanado essa pergunta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!